Hoje a gente vai aprender a tirar o nosso projeto de ferramentas como Lovable e colocar ela no GitHub para a gente estar sincronizando com o Cursor, o Windsurf ou a ferramenta que você preferir, para a gente estar conseguindo desenvolver esse código com um pouco mais de controle, tá certo? Inclusive, eu vou mostrar para vocês o meu MCP favorito, beleza? Ele é muito bom, eu acho que ele resolve o segundo maior problema de desenvolvimento e eu vou estar mostrando para vocês como instalar, como utilizar e como você transferir todo o seu projeto de uma forma simples, prática e você começar de uma forma muito poderosa já no Cursor, superando todos aqueles problemas que a gente tem geralmente. Minha inteligência artificial tá alucinando, ela não tá entendendo meu código. E eu vou mostrar pra você que tem uma forma muito simples de você estar superando isso, beleza? Então aqui eu já tô com o meu Lovable aberto, tá? Que foi onde a gente parou o nosso projeto passado, não fiz mais nada, tá? Vou fazer todas as correções, todas as alterações dentro do Cursor. Inclusive, eu não vou estar fazendo a autenticação pelo Supabase, eu vou estar usando o Clerk com a integração do Clerk com o Supabase. Inclusive, essa integração ela é nova, então a inteligência artificial não tem acesso a ela e eu vou fazer ela fazer corretamente, mesmo ela sem ter esse conhecimento dentro do treinamento dela e você vai aprender como. Não nesse vídeo, é no vídeo futuro. Então a gente vai começar aqui, tá? Clicando no botão superior aqui direito desse gatinho aqui, tá? Que é o do GitHub. Se você não tem uma conta no GitHub, eu sugiro que você entre aqui, tá? No github.com e cria a sua conta, tá? Eu já tô logado na minha conta aqui, você vem aqui e cria a sua conta porque ela é essencial, porque assim você consegue ter todo o seu código na nuvem, beleza? E você tem muito mais controle sobre ele. Então, abre aqui esse modal, e nesse modal, a gente tem que clicar aqui em Manage depois que a gente já conectou a nossa conta, tá? Então, tá vendo aqui que a minha conta Lucas EATP tá conectada? Então, beleza, eu tenho que conectar agora aqui a minha organização do GitHub, né, com o projeto em si. Então, eu só cliquei aqui em link e já tá funcionando aqui, tá? Agora, você vai perceber que aqui tem essa aba, que é projeto, só que ele ainda não tá conectado. Aí tá dizendo aqui, not connected. E aqui eu preciso transferir esse projeto. Então, pronto, já transferiu, é simples assim. Eu só cliquei aqui, cliquei no meu nome e já conectou aqui. Vamos até, inclusive, entrar aqui nos meus repositórios, já apareceu, tá? Com isso daqui, eu já consigo transferir e clonar esse projeto todo para dentro do Cursor. E agora a gente vai para o Cursor para a gente ver como é que a gente faz isso. Pronto, e aqui no Cursor, eles mudaram um pouco essa entrada aqui, tá? Eles já tem essa opção aqui de clonar repositório. E é isso que eu vou fazer, tá? Porque no caso, o meu Cursor ele já está conectado com o meu GitHub. E você nem precisa ter o Git instalado, na verdade, para você conseguir clonar o seu projeto para cá, tá? Então aqui ele tem a opção de Clone Repo, você clica e você só cola um link do seu repositório, tá? Inclusive, você vir aqui copiar, mas o Lovable também já dá o link para você só clonar isso daqui, beleza? Então quando você vai clonar, abre essa tela, que é onde você vai salvar o arquivo. E eu vou salvar aqui nessa pasta de projetos, beleza? Então eu cliquei, ele já tá clonando, e eu vou clicar aqui para abrir uma nova página. E pronto, esse aqui é o meu projeto, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? No meu vídeo passado, eu falei muito sobre as regras do Cursor. E para mim, as regras do Cursor são a coisa mais importante que você pode ter dentro do seu projeto, porque assim a IA ela tem muito menos chance de alucinar, ou, por exemplo, às vezes acontece uma situação que tem uma informação que está além do corte de conhecimento da inteligência artificial. Aí você consegue, a partir das regras, colocar esse conhecimento na IA e pedir para ela seguir, e assim ela consegue realizar, por exemplo, uma integração nova, alguma coisa parecida. E depois, a gente vai instalar o MCP do Taskmaster, que resolve para mim, que é o segundo maior problema de você fazer código com inteligência artificial, que é você ter a noção de que atividade você tem que fazer e em qual ordem, e esse MCP faz tudo automaticamente para você, beleza? Então, aqui dentro do seu cursor, você vai clicar aqui na engrenagem no canto superior direito e tem essa opção aqui nesse submenu de regras, tá? Eu uso só essa regra aqui na parte de regras de usuário, tá? Que você deve seguir a regra memory.mdc. E você tem essa Project Rules aqui também, tá? E você pode clicar aqui nela e você pode colocar qualquer nome que você quiser, que você vai perceber que vai criar aqui no lado esquerdo, no seu gerenciador de arquivo, a regra chamada teste.mdc, que foi a que você acabou de criar, né? E também criou essa regra dentro da pasta .cursor, que tem outra pasta dentro que se chama Rules, tá? E essa regra está dentro da pasta Rules, dentro dessa outra pasta. E o que a gente vai fazer agora é criar outra pasta chamada Docs. E dentro dessa pasta Docs, a gente vai criar outra pasta chamada Modes, beleza? E aqui eu vou colar as regras que eu tenho. São regras que eu gosto, mas que se você tiver as suas regras, você pode usar as suas regras sem problema nenhum, tá? Então eu já vou começar a colar aqui as minhas regras.
eu vou colar aqui os meus... Eu acho que... Cadê os meus modos? Pronto, aqui. Vou colar os modos aqui na pasta de modos e eu vou pegar o restante aqui das regras, tá? Então, Supabase e Clerk. Eu posso criar outra pasta aqui, que é o que eu vou fazer dentro da pasta de Rules, que eu vou colocar Supabase, tracinho, Clerk, tá? Então aqui eu vou colocar todas as regras que é dessa integração ou de que é de algum desses dois aplicativos e eu vou colar essas outras regras aqui, tá? Então, beleza, eu já colei todas as minhas regras, essas são as regras que eu gosto. E essa regra daqui, que é a memory.mdc, essa é a regra principal, tá? E eu tô disponibilizando ela de graça para você no primeiro link da descrição, onde você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá dentro do grupo do WhatsApp tem o acesso a esse sitezinho daqui, onde você pode pegar essa regra de memória e também ao agente criador de PRD, que eu também vou estar mostrando nesse vídeo, tá? E também a documentos de vídeos passados. Esse daqui foi o do vídeo passado, né? O agente para criar regras, que inclusive é um desses modos daqui, tá? Se você viu o vídeo passado, você vai... Opa, esse aqui é o errado. Você vai entender que esse modo aqui de regras é exatamente esse material daqui, beleza? Então você vai vir aqui, vai colar esse prompt e você só vai simplesmente colar ele aqui dentro do seu arquivo memory.mdc. Você vai ver que é a mesma coisa, tá? Isso aqui é exatamente igual. E você vai fazer algumas pequenas adaptações dependendo de onde está o seu projeto, por exemplo, a nível de estrutura de arquivo. Aqui no caso, aqui eu não vou precisar mexer, mas aqui embaixo eu também não precisei não, tá? E aqui, assim, essa regra já está totalmente pronta, você pode parar e ler ela com calma, tá? Mas o que ela faz é, ela dá instruções de como após você finalizar um chat, o que é que a inteligência artificial tem que fazer. Então, existem 4 outros arquivos que você pode criar, pode deixar eles vazios por enquanto, que é o self, o project, o database schema e o de APIs. E esses arquivos são importantes porque são as coisas mais importantes da sua aplicação, tá? E aqui o self nada mais é do que erros comuns e como corrigir esses erros, que a própria inteligência artificial vai gerar todo esse arquivo. Project é tudo sobre o seu projeto, como é que funciona, o que é e tudo mais. Database Schema é o esquema de banco de dados da sua tabela no Supabase ou de outro aplicativo que você utilizar, tá? Para IA, ela não precisa usar o MCP do Supabase toda vez que ela for precisar entender o esquema para fazer, por exemplo, uma conexão API de forma correta. E aqui, por último, a API. As APIs, né, que é para ele ter a documentação correta de como é que funcionam as APIs, o que é certo, o que é errado, e até a forma que ela interage com o database schema, tá? Então aqui tem essas regras de como fazer essas interações tudo certinho, que você não precisa mexer. Se você quiser mexer, pode mexer. Se você não sabe inglês, joga em outra inteligência artificial que ela traduz, beleza? E aqui no de self, eu só vou vir aqui e eu vou apagar isso tudo, porque isso aqui é do meu outro aplicativo, tá? Eu só copiei e colei. Então, tudo isso daqui são erros que a própria inteligência artificial, ela cometeu e ela corrigiu, tá? E ela deixou o registro para não errar novamente. Então, isso daqui ajuda muito. Esse self já tá feito. Então, tem o de... Vou até deletar esse arquivo de teste. Aqui no arquivo de API, a mesma coisa, tá? Essa primeira daqui é um exemplo. Então, ele você não apaga, você apaga aqui, ó. Então, pronto, apaguei. E aqui ele vai adicionar os endpoints abaixo. Eu vou tirar o nome da minha outra aplicação aqui, Event, aqui substituir por Skill Spark. Replace all. Pronto. Então, aqui a API está feita. Agora a gente tem o Database Schema, eu vou fazer ele primeiro. Então, aqui novamente, Ctrl F. Aí eu digito Eventware. E aqui eu digito Skill Spark. Substituo tudo. E aqui eu vou ver o que é que eu vou apagar, tá? No caso, eu vou apagar tudo daqui para baixo. Aqui, ó. Isso aqui é o meu database schema do meu outro aplicativo. Então, eu venho, apago até aqui, que é o schema. Aqui são as relações das tabelas, apago também. E aqui são as funções. Então, eu apago também, tá? Então, aqui eu vou deixar do jeito que tá. O restante, a inteligência artificial, ela vai saber como preencher aqui e como interagir, tá? Eita, esqueci de deixar em maiúsculo o nome do aplicativo. Pronto. Agora, por último, é a parte do projeto, que eu também vou mudar aqui o versionamento da manutenção da Skill Spark. Vou tirar essa parte aqui. E aqui, o importante aqui é a estrutura, tá? Não é o conteúdo, porque o conteúdo é a inteligência artificial que vai desenvolver, tá? Então, a estrutura de projeto aqui, vou deixar esse padrão de roteamento vazio, diretórios principais, funcionário público, isso aqui não vai ter aqui, tecnológica para ele colocar aqui, padrão de dados e APIs, preferências do usuário e considerações de privacidade e segurança, considerações de escalabilidade e regras de desenvolvimento.
Tá, então eu vou deixar isso aqui em branco, tá? Assim que a IA mesmo vai estar alimentando isso daqui com o tempo. Salvar aqui o memory.mdc. Então, esses básicos aqui já estão feitos, tá? Então, você vai ver aqui, por exemplo, eu tenho o Design Guidelines, que é outro arquivo que eu utilizo nesse meu outro aplicativo e que ele é legal, mas obviamente ele não vai se adaptar totalmente a esse meu projeto. Então, posso dar uma olhada aqui e vou dar uma corrigida, que é o que eu vou fazer depois, tá? Mas também tem outras regras legais, tipo esse aqui, Commit Messages. Tem a do index aqui de todas as regras. E também tem a de mencionar arquivo, né? De como ele tem que estar mencionando os arquivos utilizados que ele se referenciou aqui nos chats, tá? Então, essa aqui é a parte de regras e agora a gente vai para a parte do MCP, tá? E o MCP que a gente vai estar utilizando é esse daqui, é o Cloud Taskmaster, né? Ele é muito bom, tá? Pessoal, ele é muito bom mesmo pra gente estar conseguindo gerenciar nossas atividades, como eu te disse. E é só você entrar aqui, você copia isso daqui, tá? Esse link daqui é só você procurar no GitHub como Taskmaster. Ou você pode até achar no Twitter dele como, eu acho que é Taskmaster também. Deixa eu ver aqui, Master AI, beleza? Então, você entra aqui, pega o MCP. Eu vou estar deixando o link desse repositório aqui na descrição também. E agora o que a gente vai fazer é, a gente precisa instalar isso aqui no nosso projeto, beleza? Então, aqui quando a gente vê MCP, a gente consegue ver que eu já tenho instalado globalmente o MCP do Supabase e do Browser Tools. Então, eu não vou instalar por aqui, ó, que é adicionar um novo MCP global. Eu não vou fazer isso, porque eu já tentei instalar antes com eles e não deu certo. Então, eu vou fazer um arquivo mcp.json e aqui eu vou colar o que eu colei, o que eu peguei lá, tá? Só que aqui a gente vai fazer algumas adaptações. Por exemplo, aqui a gente vai tirar esse package Taskmaster AI e aqui a gente vai colar as nossas chaves de API, beleza? Então, é muito simples. Aqui eu só tirei aquele pacote, eu coloquei aqui a chave da API e eu vou, pessoal, trocar esse Taskmaster AI. Na verdade, eu vou deixar aqui porque eu vou estar charlando com vocês, tá? Mas pra mim, o que só tava funcionando era se eu deixasse aqui Taskmaster MCP, tá? Mas vamos tentar aqui com o Taskmaster AI. E aqui, nas minhas configurações, já aparece o novo MCP. Então, já tá configurado tudo certinho. Mas ainda tem uma coisa que a gente precisa fazer, tá? Aqui dentro do nosso projeto, a gente percebe que a gente não tem um arquivo que se chama .env. Então, eu vou criar esse arquivo, .env, só isso mesmo. E aqui eu preciso colocar as mesmas informações da chave, tá? Então, eu só vou fazer isso daqui e pronto. E aqui é só salvar, beleza? Então, aqui o MCP já está totalmente configurado. Então, você fez esse arquivo MCP.json dentro da pasta .cursor e você criou esse arquivo .env com as credenciais da Anthropic e da Perplexity. Sim, tem que ter aqui e aqui, beleza? Então, agora a gente vai tentar instalar o nosso MCP. Então, aqui, supostamente, é só a gente dizer assim para ele, ó, quero iniciar o meu projeto. E aqui já deveria estar funcionando. Se não funcionar, é porque aqui no MCP eu tenho que trocar o tracinho AI por MCP, tá? Vou botar quero iniciar meu projeto Taskmaster. E aí você vai entender por que a gente também vai utilizar o modo do PRD, beleza? Então ele pediu aqui para inicializar o workspace. Eu vou aceitar, vamos ver se vai funcionar. Pronto, legal. Isso é uma coisa que eu esqueci de comentar. O Taskmaster, na versão atual, se você for entrar aqui no repositório, na 0.12.1, ele tem um bug que você corrige com uma regra, que é essa regra daqui, tá? Atualmente ela tá no repositório do meu outro projeto, mas a gente só ajeita assim. Então é só você colocar assim, ó, uma regra. O project root correto aí você vem aqui e coloca onde você tá salvando o seu projeto, tá? O seu projeto, que quando você colocou aqui dentro do curso, lembra que você teve que clonar para uma pasta no seu computador? Pronto. Você tem que colocar o link correto dessa página. Então, você vem aqui na pasta, você vem e clica aqui, ó, copiar como caminho. Nesse copiar como caminho, tá vendo que já aparece aqui o caminho correto, tá? Então, é só tirar as aspas, que esse é o caminho correto, só que eu ainda preciso colocar o nome do projeto, né? Porque é a pasta dentro do projeto. Então, é essa daqui. Eu tô até com 2 aqui, porque eu sem querer gravei sem áudio. Eu tô tendo que refazer tudo de novo. Então, deixa o like aí pra salvar nós, né? Se inscreve e manda pra aquele amigo. Então, esse é o caminho correto, tá? E que se você não deixar isso daqui, o Taskmaster, ele tá com esse bug que ele puxa o diretório errado, tá? Então, é só você salvar essa regra aqui, fix Taskmaster, e colocar como always que tá tudo certo. Então, eu vou dizer de novo. Ah, pronto. Ele vai tentar de novo. Só que eu não sei se já passou o contexto da Eventware. Eu acho que foi o contexto certo. Ah, pronto. Ele conseguiu inicializar o MCP. E quando ele faz isso, ele cria alguns arquivos. Tá? Então, você vai perceber que aqui
tem uma nova regra que é o Dev Workflow, tem essa nova regra que é Task Master, tem essa nova regra de Self-Improve, e tem uma nova regra aqui que é o Cursor Rules, tá? Se você viu o meu vídeo passado sobre regras, você não precisa desse Cursor Rules, então eu vou deletar ele. E se você for usar o memory.mdc, que eu tô deixando aqui na descrição, você não precisa usar o Self-Improve, que o memory.mdc é muito melhor, tá certo, pessoal? E além disso, ele também criou o arquivo aqui, ó, Windsurf Rules, e a gente vai estar deletando, e ele criou o arquivo env.example, tá? Que ele basicamente diz que a gente precisa ter as nossas chaves de API no arquivo de variável, que foi o que eu fiz aqui com vocês antes, tá? Então, eu vou estar deixando isso aqui quietinho, porque a gente já fez isso. E ele também criou a pasta aqui de atividades, e ela também criou a pasta aqui de scripts, beleza? Então, ele criou aqui já um PRD automaticamente pra gente, e ele criou um exemplo de PRD. Esse PRD dele não necessariamente é ruim, tá? Isso aqui é legal, é uma estrutura legal. Eles trabalham bem direitinho, o pessoal do MCP, do Taskmaster, tá? Só que eu não vou utilizar ele, tá? Eu vou utilizar o agente, que é esse daqui, tá? O agente criador de MCP, de PRD, que a gente pode somente copiar ele, que é o mesmo que eu coloquei aqui nos modos, tá, pessoal? E a gente vai criar um novo modo com isso. Eu já tenho o meu modo aqui criado, mas eu vou deletar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, deletar modo. E eu vou criar outro novo aqui. Para você conseguir criar esse modo customizado, você tem que habilitar isso nas configurações. Eu ensinei como fazer isso no meu vídeo passado sobre regras para o curso, tá? Então, novo modo, nome, PRD. Eu vou colocar o modelo aqui, Thinking, do Gemini 2.5 Pro, o 3 também é muito bom. E aqui, o que é que eu vou deixar? Eu vou desmarcar essa opção de Run, vou desmarcar a opção de deletar arquivo, e eu vou deixar todo o restante. E aqui eu venho em opções avançadas, vou tirar essa opção aqui de autocorrigir erros, e vou colar o meu prompt, beleza? Então, aqui eu já tenho o meu agente aqui do PRD, beleza? Então eu vou criar um novo chat aqui, porque eu não quero utilizar esse PRD deles, né? Então eu vou pedir agora para IA criar um PRD de acordo com o meu projeto. Tá? Porque você pode perceber que esse PRD deles, ele pega as nossas regras, os nossos documentos, tudo, só que tem algumas coisas que estão desatualizadas. Tá? Nas minhas regras mesmo, tá? Então não quero correr esse risco e eu vou criar assim nesse modelo porque eu prefiro. Então eu vou vir aqui e vou ditar aqui para a inteligência artificial como eu quero. Tá? O Skill Spark, ele é um aplicativo que ele ajuda estudantes a pegarem um vídeo do YouTube, colocarem um link dentro do nosso aplicativo e a partir disso o aplicativo vai gerar uma transcrição do vídeo, onde o aluno vai estar podendo estudar toda a transcrição e também ele vai ter acesso a quizzes que são gerados automaticamente também por inteligência artificial, que esses quizzes ajudam o estudante a conseguir estudar de uma forma mais simples, mais fácil, mais rápida para ele. Tá certo? Então, esse é o objetivo do nosso aplicativo. A gente usa... Eu acho que a gente tá usando o Next.js, ou é Vite, não é Vite, né? A gente tá usando o Vite e pronto, é isso. Então, vou parar aqui. Vou tirar aqui essa parte do Vite, do Next.js. A gente usa React Vite. Beleza, é isso. Então, aqui eu vou dar o play aqui, mas eu tenho que selecionar o agente do PRD, tá? Então, vamos ver o que é que ele vai criar aí pra gente. Pronto, PRD criado. Tá, ele mandou um arquivo aqui gigante. Então, eu vou simplesmente copiar ele e eu vou gerar aqui, vou criar um arquivo em documentos chamado PRD. Vou colar, salvar. Não vou ler por enquanto, tá, pessoal? Então, eu vou copiar isso aqui e eu vou colar dentro da pasta de scripts. Pronto. E aqui eu vou trocar a extensão dele para txt. Tá? Deixa eu deletar esse outro. .txt. E é isso. Pronto. Agora, a gente consegue pedir para IA ela dividir esse PRD em 10 atividades iniciais para o nosso projeto. A partir do uso do MCP. Beleza, não vou usar o outro chat, né, que era isso aqui. Então aqui eu só vou permitir ele rodar a ferramenta que vai pegar o prd.txt que está dentro dessa pasta daqui, que foi o que eu coloquei aqui. Então eu vou rodar a ferramenta e esperar ela criar as 10 tasks para mim. Pessoal, eu vou interromper aqui a IA, porque eu percebi aqui que na instalação a IA acabou fazendo de uma forma diferente aqui o MCP, tá? Que é exatamente o que eu tinha falado, que na documentação deles diz para usar o argumento Taskmaster AI, só que o correto é MCP. Tanto que ele tenta criar aqui um com então, eu deletei aquilo que ela criou e só troquei aqui que era de AI para MCP
e tá tudo correto novamente, e tá aparecendo corretamente aqui, tá? Então eu vou dizer aqui para ela novamente, divida o PRD em atividades. E vou colocar o modo de agente. Pronto, a IA terminou aqui de fazer aí o trabalho dela, né, de gerar as atividades. Ele acabou gerando 15, e a gente vai ver como é que essas atividades ficaram agora, beleza? Então eu tô abrindo o terminal, porque você interage aqui também com o terminal, tá? E você vai botar o comando taskmaster list, tá? Então você vai conseguir ver todas as atividades aqui em ordem, um painel bonitinho aqui, tá? Então ele criou a primeira atividade de configurar o projeto, fazer o sistema de autenticação, fazer o design de database, e assim, várias atividades relacionadas ao que eu realmente preciso, tá? Obviamente você pode e deve estar customizando essas atividades para, por exemplo, essa segunda aqui não ser simplesmente o sistema de autenticação, mas tem que ser o sistema de autenticação do Clerk com o Supabase, tá entendendo? Então, essas atividades, quando você for criar ela, é muito simples. Você vem aqui no novo chat, então você quero refazer a atividade 2. A autenticação é com o Clerk integrado com o Supabase. Leia essa regra para customizar essa atividade. Aí eu venho aqui e coloco a regra do Clerk e do Supabase. Eu também vou colocar do Clerk Express. Tá? Então eu mando aqui, e aqui ele vai começar a interagir com o MCP novamente para estar atualizando essa atividade. E aqui do lado esquerdo, você pode clicar nas atividades aqui nessa pasta Tasks e ver como é que elas estão detalhadas. Agora tem algumas que estão muito pequenas, né? Só que tem algumas que ele já expandiu. Quando ele expande, ele coloca subatividades, ele explica com mais detalhes e tudo mais, tá? Que é o ideal. E pessoal, se você fizer isso aqui bem direitinho e explicar como é que ele tem que fazer a atividade, quais são as integrações, como é que já está o database schema, quais são os APIs já existentes, o que é que ele vai precisar criar, o que é que já existe para ele editar. Cara, isso aqui vai estar super detalhado e a IA vai conseguir construir essa funcionalidade de uma vez, tá? Óbvio que vai acontecer um erro ou outro, mas basicamente ela consegue dar one shot em todas as funcionalidades, pelo menos que eu testei, tá? Só tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, é como você iniciar o seu projeto aqui dentro do Cursor, tá? Porque a gente colocou as regras, colocou o MCP, que isso tudo é muito legal, mas como é que a gente vê o que é que a gente via lá no Lovable aqui dentro? Primeiro você vai ter que jogar esse comando aqui, npm run dev, só que ele não vai funcionar, tá, pessoal? Vai aparecer isso para você, porque você não tem o Vite instalado. Para você instalar esse Vite antes, é só você colocar o comando npm install, tá? Porque aqui no seu arquivo do package lock já tem todas as dependências do que você precisa no seu projeto. Então é só você jogar esse comando de npm install, que ele vai instalar o Vite, vai instalar tudo que é necessário, e depois você só usa o npm run dev, que, ou seja, dois comandos bem interessantes para você já anotar aí, que você vai conseguir acessar o localhost, beleza? Então aqui eu já estou abrindo no meu localhost exatamente o aplicativo que estava no Lovable, tá? Então já estou até logado na minha conta aqui, vou sair, vou logar novamente, botar minha senha aqui e pronto, eu estou aqui nas minhas anotações, que é exatamente o que eu fiz com vocês no vídeo passado. E a partir daqui eu começo a conseguir interagir com o cursor e ver as interações sendo atualizadas aqui em tempo real. E tem esse outro MCP que eu utilizo, que é o Browser Tools MCP, que eu vou trazer ele no futuro também, que você consegue, por exemplo, deixa eu tirar o modo responsivo, clicar aqui, por exemplo, nesse div aqui, tá? Eu cliquei aqui no fundo e eu posso pedir para a IA, veja o elemento que eu estou selecionando, e ela vai conseguir acessar aqui e vai ver o que é que eu estou selecionando para ver se corrigir problema, mudar alguma coisa. Aqui está desconectado, tá? Porque eu ainda preciso rodar esse comando que é para rodar o Browser Tools no navegador. Agora você já vai ver que está conectado, tá? Aí agora a IA ela consegue printar, ela vê todos os erros do console e a partir disso ela já consegue buscar as soluções para aqueles problemas de forma autônoma. Inclusive aqui sobre a atividade 2, ela já pensou aqui e ela vai estar atualizando a atividade agora. Mas assim, é isso, pessoal. É assim que você traz o seu projeto para o cursor, funciona do mesmo jeito para o Windsurf, tá? Ou para outras IDEs. E para mim esses são os passos mais importantes antes de você começar o seu projeto propriamente dito, ou seja, mudar as funcionalidades e tudo mais aqui dentro do cursor ou de outra IDE, porque os maiores problemas, e o maior problema, na verdade, eu trouxe no vídeo passado, que é a IA, ela chega a um ponto que ela não entende a codebase. Isso não acontece só no cursor, isso acontece no Windsurf, em qualquer outro agente de código, tá? E isso acontece porque ela perde contexto.
Inclusive, a próxima atualização do cursor vai ser totalmente focada em contexto. E quando você tem essas regras muito bem estabelecidas, tem esses agentes que trabalham para vocês, e, por exemplo, tem a regra, que é o memory.mdc, né? Que é essa regra daqui, que ela funciona como uma regra que atualiza automaticamente outras regras quando você termina o chat. Então, por exemplo, eu posso criar uma função utilizando uma atividade que o MCP do Taskmaster criou, e depois, no final, eu só digo siga o memory.mdc. E a partir disso ele já sabe o que é que ele tem que fazer e ele vai atualizar todos os arquivos com o que é necessário em cada um deles. E assim você consegue atualizar e manter arquivos de forma muito mais fácil e ter sempre a sua documentação em dia, tá certo? E é isso, pessoal. Era isso que eu queria trazer aqui pro vídeo com vocês hoje. Ele fica um pouco extenso, mesmo a gente não tendo tratado de funcionalidades ainda, mas esses são passos essenciais antes da gente criar nossa codebase, para depois, no futuro, a gente ter um código tão bagunçado que é melhor a gente começar do zero do que a gente ajustar, tá certo? Então, se gostou desse vídeo, deixa o like, manda pro seu amigo, se inscreve que ajuda demais. Estou começando aqui, como vocês podem perceber, né? Entra no primeiro link aqui da descrição, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem acesso, vocês têm acesso, né, a todo esse material gratuito aqui que eu disponibilizo para vocês, desse vídeo e de outros vídeos também, tá? E, enfim, é isso. Até a próxima, crianças e crianças, e eu espero que você tenha gostado.